Neste estudo de caso para o movimento oblíquo, o enunciado fornece para a gente somente a velocidade total inicial, veja bem, nada mais. Diz que a velocidade total inicial ela vale 10 metros por segundo na direção de x e 10 metros por segundo na direção de y. Então é só isso que nós temos de informação, né? Então veja bem, nós temos um ponto material com uma velocidade total, que é essa daqui, no início do movimento, 10 metros por segundo na direção de x, 10 metros por segundo na direção de y. Bom, a gente sabe que esse ponto material vai descrever um movimento oblíquo. A gente sabe que na direção do eixo x esse movimento é uniforme. Na direção do eixo y o movimento é uniformemente variado. A gente já fez aqui as escolhas, né, do sistema de coordenadas. E vamos tentar descrever esse movimento. Primeiro assim, vamos tentar entender quais são as velocidades parciais no início do movimento, né? Nós temos aqui uma velocidade no eixo x, no início do movimento, que é constante. Ela vai se manter até o final do movimento. E qual é essa velocidade, né? Vamos escrevê-la aqui. Vamos escrever essa velocidade. Veja, ela já está descrita, na verdade, né? A velocidade x no início do movimento, ela tem módulo aqui, ó, 10 metros por segundo, está aqui nessa expressão, né? Na direção de x. Veja, ela vai se manter até o final. Agora, no início do movimento, a velocidade y, veja bem, vale 10 metros por segundo na direção y, porque está escrito aqui, ó. Essa aqui é a velocidade em x, aqui é a velocidade em y, no início do movimento. Então veja bem, esses são os valores das velocidades no início do movimento. Essa velocidade na direção x e a velocidade aqui na direção, ó, na direção y, no início do movimento. Então essas informações são as únicas que nós temos. Ah, mas e o ângulo, né? Qual que é o ângulo de lançamento? Porque, veja, se tivermos a velocidade total, como nós temos aqui, e a velocidade e o ângulo de lançamento, a gente consegue descrever tudo. Então seria interessante saber qual é o ângulo de lançamento, né? E não é muito difícil. Se a gente lembrar aqui a velocidade, por exemplo, em x, né? Na verdade, para descobrir o ângulo, a gente nem precisa usar as relações trigonométricas. A gente pode também usar as relações trigonométricas, mas a gente sabe que a velocidade em x é a velocidade total em x, módulo dela, vezes o cosseno do ângulo, daí a gente pode tirar. Mas veja, pensa aqui, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo. E em um triângulo retângulo, veja, nesse triângulo retângulo específico, o módulo da velocidade de x é 10 e o módulo de y é 10. Então veja, os dois catetos são iguais. São iguais. Se a gente dobrar esse triângulo assim, ó, ele vira um quadrado, né? Ele vira um quadrado, porque um quadrado tem todos os lados iguais. Não é assim? Todos os lados iguais. Agora, esse ângulo aqui em um quadrado é 90 graus. Como cada triângulo desse representa metade desse quadrado, então o ângulo aqui vai ser a metade também. Ou seja, 45 graus. Né? Olha que interessante. 45 graus é o ângulo. Então a gente pode afirmar aqui, ó, por essa análise geométrica, que o ângulo inicial aqui, ó, é de 45 graus. Então toda vez que tiver em que a velocidade em algum ponto, nós estamos analisando aqui no início do movimento, a velocidade em x for igual à velocidade em y, em módulo, o ângulo será de 45 graus. 45 graus, né? Muito bem. Essa aqui é a ideia. 45 graus é
em radiano, né? Π sobre 4 radianos, né? Π sobre 4 radianos. Olha bem, então agora sim, agora nós temos a velocidade inicial e temos o ângulo de lançamento. Então a gente consegue descrever todo o movimento. Vamos ver se a gente consegue mesmo? Vamos primeiro escrever a função velocidade. Veja, função velocidade total, ela tem uma parte de velocidade em x, que é constante, que já está aqui, né? Então ela tem uma parte da velocidade em x, ó, na direção x, e ela é constante, não muda. E ela tem uma parcela em y, só que em y, ela, como o movimento é acelerado, aqui nós temos uma aceleração constante que vale g no sentido negativo. Se utilizarmos o g como o problema pede, 9,81 metros por segundo ao quadrado, veja bem, a velocidade inicial aqui, ó, em y está aqui, é 10, né? 10. A aceleração negativa é 9,81, que multiplica o tempo, isso na direção y. Então essa daqui é a nossa função velocidade total, que tem uma parcela em x, que é constante, e uma parcela em y, que muda com o tempo, segundo essa expressão, né? Segundo essa função do primeiro grau. Ok? Então veja bem, com essas duas informações aqui, simplesmente, e mais a informação da aceleração da gravidade, a gente conseguiu desenhar a velocidade no plano todo, né? Que é uma parcela em x e uma parcela em y. E a posição no plano? Como é que a gente descreve, né? A gente descreve a posição no plano da seguinte maneira: como uma parcela na direção x, que é descrita por uma função temporal da posição do movimento uniforme, é a posição inicial, né? Vai ser uma posição inicial, ó, que, veja, por simplicidade, se a gente considerar aqui como origem, essa posição inicial vai ser zero. Vai ser zero, né? Em x. Tanto zero em x quanto zero em y. Então a posição inicial em x é zero. E aí a gente vai ter a velocidade em x vezes o tempo. Velocidade em x é 10 vezes o tempo. Tudo isso na direção do eixo x. Então essa aqui é a parcela que descreve a posição do ponto material na direção de x. Né? Na direção de x. Mais uma parcela y, considerando que o y0 é zero, veja bem, tem uma velocidade inicial em y, que é 10, que multiplica o tempo, ok? Menos a metade da aceleração, metade de 9,81 é 4,905, vezes o tempo ao quadrado, na direção do eixo y, ó. Então, veja bem, essa é a função temporal da posição na direção do eixo y, a função de segundo grau, porque o movimento é uniformemente variável. Então, veja bem, essa é a posição do ponto material no plano, que descreve o movimento completo no plano, tanto na parte x, quanto a parcela y, né? Olha que legal. Então, veja, e para isso nós usamos também somente essas duas informações, né? Só usamos essas duas informações. Nenhum ângulo a gente precisou usar até o momento. Se a gente sabe as funções temporais, veja, a gente consegue descrever um movimento em qualquer instante, né? Em qualquer instante. Olha que bacana. Agora, só para complementar esse estudo de caso, vamos desenhar os gráficos, né? Na direção x. Vamos começar na direção x. Na direção x a gente tem só um gráfico, né? Na direção x a gente tem um único gráfico, que é o gráfico veja bem, da posição em função do tempo, porque o gráfico da velocidade é uma constante. Então o gráfico da posição em função do tempo, na direção x, ó, como está no sistema internacional, aqui é metro, aqui é segundo, vai ser veja bem, olha aqui, ó, vai ser uma reta. Uma reta que vai passar pelo zero aqui. Na verdade, ele sai do zero, né? Ele sai do zero e vai crescer linearmente, né? Veja que esse movimento pode ser ilimitado, ele pode continuar aqui até em algum momento ele vai parar, né? Mas
mas a princípio ele é ilimitado. Veja, que se a gente escolher, por exemplo, um instante 10 segundos depois, ele estará 10 vezes 10, estará na posição 100 metros. Na posição 100 metros, né? Então esse aqui é o gráfico que descreve o movimento na horizontal, né? Movimento na horizontal, gráfico da posição. Na direção vertical, que é a direção Y, veja bem, nós temos dois gráficos. Um, que é o da velocidade Y em função do tempo, veja bem, que também é uma reta, né? Veja, porque a velocidade em função do tempo, ela é o quê? Ela é uma função de primeiro grau. Então, veja, no instante inicial, essa velocidade vale 10. No instante inicial, 10 metros por segundo no início do movimento, como está escrito aqui, ó, como foi oferecido pelo problema, né? Agora, vamos pensar assim, quando que ela se torna zero, né? Que é na altura máxima, na altura máxima aqui a velocidade y vai ser igual a zero. Vamos pegar esse tempo aqui, ó, um tempo interessante, né? Como é que a gente faz para descobrir o tempo quando a velocidade é zero? É só zerar esse fator aqui, né? Quando a gente zera esse fator aí, ó, veja bem, quando a gente zera esse fator, então, veja bem, vai ficar 9,81t passa somado dos dois lados, né? Vai cancelar aqui, vai aparecer do outro lado, é igual a 10. Então, o tempo vai ser 10 dividido por 9,81. Então, nesse instante, 10 dividido por 9,81, um pouquinho mais do que um segundo, né? Veja, a velocidade vai ser zero. Então, nosso gráfico será esse daqui, ó. Vamos ampliar um pouco aqui, ó. Nosso gráfico será esse aqui, ó. Mas ele continua o movimento, ó. Ele vai continuar com velocidades negativas até onde ele parar, né? Ele vai continuar com velocidades negativas até onde ele parar. Então, esse daqui é o gráfico que representa a velocidade em função do tempo, né? Em função do tempo. Agora, e a posição em função do tempo, né? Como é que a gente desenha aqui a posição em metros, né? Em função do tempo em segundo. Veja que a posição, veja que o ponto material parte do zero, tanto em x quanto em y, né? Em y também ele vai partir do zero. Aqui em x ele parte do zero, aqui em y também ele vai partir do zero. A função agora é uma função de segundo grau. Veja que no instante zero aqui, isso aqui é zero mesmo, né? Isso aqui é zero, porque a gente escolheu a posição inicial como zero, né? Agora, veja bem, até o instante 10 sobre 9,81, ele vai atingir a altura máxima. Essa parábola tem concavidade para baixo, porque esse fator aqui é negativo, né? Então ela vai ter concavidade para baixo. Então ela vai ter esse desenho aqui, mais ou menos, ó. Até aqui a altura máxima, em 10 dividido por 9,81 segundos. E depois, né, a parábola passa de novo pelo zero aqui, ó, no dobro desse tempo, né? No dobro desse tempo. A gente pode até escrever aqui, ó, 2 vezes 10 sobre 9,81, ok? No dobro do tempo. Então, veja bem, olha que interessante. Agora, a pergunta é a seguinte: qual é a posição que ele estará nesse instante aqui, né? Aí a gente substitui aqui, né? 10 dividido por 9,81, né? Substitui nessa expressão aqui, né? A gente pode substituir nessa expressão. Mas existe outra maneira de descobrir isso também, porque aqui joga esse número, faz um cálculo aqui e tal. Eu vou usar uma outra maneira aqui para a gente aproveitar a equação independente do tempo. Vou usar esse espaço aqui, ó, para a gente aproveitar a equação independente do tempo. Que ela diz o seguinte, que a velocidade no final, nesse caso, é zero, menos a velocidade no início, y, que é 10 ao quadrado, é menos 2 vezes a aceleração, que é 9,81, vezes o deslocamento, né?
vezes o deslocamento, que é a altura máxima. Que é exatamente isso que a gente quer saber aqui, ó. Qual é a altura máxima? Vezes o deslocamento, que é a nossa altura máxima. Deixa eu só acertar aqui para não ficar muita informação intercalada, né? Vezes a altura máxima, que é o deslocamento. Então, agora ficou fácil, né? Porque negativo com negativo dá positivo. Desse lado fica 100. Aqui fica 100 dividido por 2 dá 50. Fica 9,81 H máximo. Então, nosso H máximo vai ser 50 dividido por 9,81. Se fosse 10 aqui, né? Seria 5. Mas é um pouco menor que 10, vai ser aproximadamente aí, ó, 5,1 metros. Então, veja bem, utilizando a equação independente do tempo, a gente consegue descobrir a altura máxima, né, que ele atingiu aqui, que é 5,1 metros, depois de percorrer 10 dividido por 9,81 segundos. Isso só com as informações da velocidade, né? Isso só com as informações da velocidade, ok? Então, com isso, a gente tem um estudo de caso aí bastante completo, com as funções horárias, com ângulo, com gráficos, enfim. Ok? Então, até a próxima.